Boa noite. De Papo com o Mago, mais um sábado. Muito obrigado a todos que foram entrando para poder assistir. Essa semana, em cima de uma agenda bem lotada de compromissos, em cima de uma correria bem grande, eu até pretendia trazer um outro assunto para hoje, mas resolvi deixar para próximas lives, poder trazer o assunto que eu ia trazer hoje, para poder coletar mais algumas fontes, mais alguns materiais, e até para poder me organizar com este assunto, e principalmente para respeitar a promessa que eu tinha feito no privado para alguns, para poder trazer esse tipo de diálogo, esse tipo de bate-papo na live. Um assunto muito importante, um assunto que vem causando bastante polêmica na rede, que é a questão, boa noite Cristina, Lauriane, Vandeléia, Maria Cris, muito boa noite, que é a questão do sincretismo, Umbanda, Orixá, a alta magia, o caminho da mão esquerda, e ao mesmo tempo essa questão de Exu, Goécia e demonolatria. Então, aonde em algumas coisas podem caminhar junto e em outras é necessário uma separação. Boa noite, Shirley. Boa noite, Daiane, a Sol. Boa noite, André. É muito importante a gente ter essa noção de conhecimento, porque no Brasil eu vejo que a religião acabou se perdendo muito. Não criticando, citando nenhum dirigente espiritual ou casa, ou muito menos querer diminuir outros sistemas. Tenho um profundo respeito, vários amigos da linha de Nação, Candomblé, Egungun, Umbanda, mas a questão apenas é de trazer um olhar em cima de um pouco de confusão que eu vejo hoje que fazem no Brasil. Boa noite, Mônica. O pessoal fala muito em sincretismo, o pessoal fala muito em tradição, mas acabou se perdendo muito com essa tradição. Boa noite, Cláudia. O assunto de hoje é um assunto interessante para ti, Cláudia, aí, que está, né, no meio religioso aí, seguidor aí de Pai Omolu. Essa questão de sincretismo. Como todos sabem, sem precisar entrar em delongas, sobre a questão da história do Candomblé, sobre a questão do culto de nação e suas determinadas vertentes e raízes diferentes, mas sim poder entender essa questão do que a religião hoje está no Brasil. A Umbanda, ela veio de uma necessidade da religião com o intuito indígena, porque os espíritos índios e negros não estavam sendo bem-vindos em centros espíritas. Vejam bem, espíritos índios, espíritos de negros, espíritos velhos, uma falange que sou extremamente apaixonado, embora, como eu vou falar na live, eu vejo que acabou se perdendo muito hoje em dia. Boa noite, Márcia, Eli. Um dos assuntos, boa noite, Verônica, Ivone, boa noite. Uma das questões que a gente tem batido bastante na tecla, a questão de Exu e Goétia. É possível um médium trabalhar com Exu e Daimon numa terreira? É possível essa fusão? O Exu, ele responde por Orixá, por Caboclo ou por Daimon? Então são várias questões para a gente poder dialogar e fazer essa troca de ideia aqui na live, expondo a minha opinião. Boa noite, Sananda. Expondo a minha opinião de forma pela minha vivência, pelo meu olhar, e aberto aí às perguntas e comentários que o pessoal pode estar fazendo. Hoje no Brasil, mesma coisa a questão do Orixá. No Brasil, a gente tem o Orixá da África, que é uma forma que ele é cultuado, na Nigéria, e no Brasil,
não só o candomblé se dissipou em vertentes, como também a nação. Temos aí a nação Zezo, Nagô, Cambinda, muitas formas diferentes de cultuar a nação. Não tem questão de uma nação ser mais forte que a outra, ou um candomblé ser melhor que a nação. Não. Se os orixás estão respondendo, se os trabalhos estão sendo assertivos, é porque está tendo uma aceitação espiritual. A religião, os deuses vão se adaptando de acordo com a personalidade e com a necessidade que o mundo precisa acompanhar, evoluir, e a religião acaba precisando se sobreviver, como realmente uma forma de evolução e adaptação. Porém, essa questão, boa noite, Vanilda, muito boa noite Alves, Daniel TS, por que tu tem um carinho especial pela cultura antiga? Tu já viveu aquela vez no Antigo Egito em alguma outra encarnação? Sim, tive passagem, não só eu, como principalmente também a minha companheira, a minha esposa. Ela foi em outra encarnação uma sacerdotisa de Anubis. E nessa vida ela ainda carrega muitos insights e marcas daquele período. Então, todos nós que se envolvemos com a magia, em algum momento no passado, nada é por acaso, tivemos uma vivência em outros sistemas. Alguns exitos, alguns em questão de países nórdicos, outros na cultura celta, grega, hindu, e outros em vários desses países, já que alguns de nós podem ter poucas encarnações, ou outros, como nós, já vêm de muitas e muitas encarnações. Boa noite, Gabriel. Então, pessoal, essa questão Orixá Umbanda, ela teve uma necessidade muito grande de sobreviver no Brasil, principalmente a questão dos orixás, pela questão dos negros que não poderiam entrar na igreja. Então, eles tinham que disfarçar suas entidades, seus deuses, através dos santos católicos, para que as suas religiões se tornassem livres para serem praticadas. A Umbanda, ela já é muito mais nova, mas como ela veio em cima de uma necessidade de aceitação e adaptação, baseada, de um lado, pelo olhar afro, como também muito próximo ao conceito espírita, da caridade, da luz. Então, acabaram também adaptando os caboclos em cima de uma roupagem de santos católicos. Daniel, estava pensando aquele dia, será que esses deuses aí, Jesus, Krishna, Buda, Anubis, etc., será que no fundo também não é a mesma coisa? Tipo uma manifestação única de formas diferentes? Daniel, eu não digo no caso de Jesus e esses. Existem vários mestres que ascensionaram. Na verdade, a história de Jesus não é a que foi contada. Existe um intuito místico diferente e que apenas a história foi contada de outra maneira num contexto bíblico. E independente de qualquer coisa, a figura de Jesus hoje não deixa de ser um daimon. Daimon não é demônio. Daimon são espíritos regentes da Terra que fazem a associação espiritual junto ao homem, num polo positivo. Assim como existe o Kakodaimon, num polo negativo. E assim como Jesus também não deixa de ser uma egrégora. E sim, muitos deuses respondem em cima de vibração, os mesmos deuses respondendo em vibrações diferentes. Assim como Lúcifer. Lúcifer é um título. Set, Shiva, Odin, Poseidon, Dianos, todos, Samael, Camael, todos são Lúcifer, apenas respondendo em vibrações diferentes, como forma de identificação e de adaptação da sua energia para aquela cultura, tempo e sociedade. Assim como a Sartea, Ishtar,
Inanna, Isis, todas a mesma vibração. Muito boa noite, Cris. Boa noite, Aurora. Existem duas consciências do mesmo ser, como explica um Daimon, que se manifeste de duas formas diferentes. Vamos falar disso aí, Daniel. A questão dessa tua pergunta, duas formas de consciência. Existe maneiras como o mesmo ser atua em culturas diferentes, entendendo que os costumes são diferentes naquele lugar e naquela região. Sem contar que nós temos que ter também a noção. Existe o plano espiritual e existe o plano mental. E aí existe a diferença do Daimon astral ao Daimon egrégora. E aí entra na divisão de Lúcifer, o ser astral, o Deus astral, a luz, a sabedoria, o fogo, o empoderamento, a força, e Satã, a escuridão, a força, as trevas, o desconhecido, a imposição e o medo por causa daquilo que não se conhece. Então, mais voltado não ao espírito astral, Satã, mas a egrégora, criada em cima da necessidade de negação e revolta de civilizações. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ironilda. Mas voltando à questão do sincretismo de religiões. Muito boa noite, Maurício. Até daqui a pouco aí, já vamos estar conversando, Maurício, você e mais alguns aí. Hoje é mais um dia que eu vou até altas horas da madrugada trabalhando. Pessoal, lembrando que essa live depois vai ser baixada e vai ser salva no YouTube. E semana que vem, uma live muito, muito especial. E, na verdade, semana que vem, vamos estar contando com o de Papo com o Mago especial. Ou seja, semana que vem, vamos ter 2 de Papo com o Mago. Vamos ter 2 lives especial semana que vem. Uma na sexta e a outra no sábado. Então, pessoal, em comemoração ao mês de junho que estou fazendo a Satã e a Tiamat. Pegando essa questão do sincretismo. O orixá africano, o caboclo indígena. Aqui no sul, por exemplo, eu acho impossível conhecer ou lidar com um caboclo pronto, firme, em terra, que não consiga entender a linguagem de Tupi-Guarani, já que é um espírito de uma vibração desencarnado, mas indígena. Assim como o Exu, ele pode não falar, mas ele vai entender o Yorubá por ser um espírito regente que responde a deuses africanos no plano espiritual. Boa noite, João Oliveira. Chegando, tá bem pertinho, João, dia 11 aí para sua grande iniciação. Então, o que acontece? Responder aqui o Daniel, o que eu acho de algumas listas que fazem conteúdos com eles incorporados. Se eu nunca pensei em fazer uma live incorporado, jamais. Nem uma live e nem mesmo uma consulta. Respeitando a outros, para não dizer que eu estou atacando colegas, mas eu nunca vou fazer e eu não concordo. Eu aprendi na religião, ainda na época, as coisas que acontecem no terreiro, as coisas que são do terreiro pela tradição, são do terreiro, são da casa. Então, levar uma questão de incorporação para fazer consulta, uma questão de fazer live incorporado, sou contra. Eu já não trabalho com quimbanda para clientes, salvo exceções. Eu já não tenho filhos de quimbanda. No máximo, como eu faço, dou assessoria para donos de casas de quimbanda. Ok, mas eu já não trabalho. Então, quanto mais fazer uma live aí incorporado com uma entidade. Eu levo muito a sério a religião. Não é essa maneira que eu aprendi, então eu não me atreveria a trazer esse tipo de entidade para acabar sendo criticado, expondo. Nem tem essa necessidade.
Zazá vou estar te respondendo, Anderson. Cláudia já comentou, até tudo mentira, Exu não usa celular, tô louca então. Infelizmente, tem Exu que usa celular, Exu que atende celular, já vi, que ora no relógio, eu já vi pombazeira, aqui no sul, onde eu vivo mesmo, pombazeira, inclusive dizendo, olha, esse aparelho é 220, liga lá que é 110. Poxa, gente, se não tem ninguém para vir no mundo, não finge incorporação. Boa noite, Cunha. Então, o que acontece, pessoal? Eu acho uma decepção muito grande dos terreiros de Umbanda, nação, esse costume que o pessoal tem de trazer os santos católicos para os altares. Entidades indígenas, caboclos, entidades lindas, índios. Esses é que tem que ser cultuado, a energia matriz, primordial. O culto a Tupã. Agora tu vai numa casa de Umbanda e vê aquela coisa, falando de Jesus, boa noite, igreja, falando da questão de você fazer o bem para poder ir para o céu. Gente, tá tendo uma Umbanda espírita e até evangélica cada vez mais. Umbanda é a linha nativa dos índios, é lidar com amacê, lidar com ervas, lidar com os deuses nativos. E os pretos velhos são espíritos de escravos de senzala. Então, chega a ser uma decepção quando eu vejo pretos velhos usando crucifixos, falando também de Jesus, que Jesus fazendo o sinal da cruz, que tu tem que pedir perdão para Jesus, que tu tá perdido porque você cultua, como eles dizem, os rabudos, quando você cultua o ladinho mais escuro do templo. Um absurdo. Claro, tá certo, os pretos velhos quererem impulsar para a energia voltada em defesa deles mesmos, dos caboclos, mas agora pretos velhos e caboclos quererem defender santos católicos que torturaram, que martirizaram, que fizeram negros sofrerem, mataram, fizeram olhos cegos a dezenas e dezenas de negras que eram usadas como prostitutas e violentadas nos casarões dos senhores do engenho, tanto que muita gente não sabe, mas existiam os escravos brancos, que eram os filhos bastardos que os senhores dos engenhos estrupavam as escravas e não reconheciam esses filhos bastardos, e se tornavam os milagrosos escravos brancos que nasceram com alguma coisa errada, porque nasceram parecido e que brancos como o senhor de engenho. Então eu acho extremamente absurdo isso. E mesma coisa a questão das casas de nação. Sou contra essa questão de estar usando os santos em suas prateleiras, em seus altares. Os orixás são os deuses africanos. Os negros foram trazidos para o Brasil, como em outros países também, mas no Brasil como escravos. Infelizmente, uma boa parte como moeda de troca, vendidos pelos próprios governos africanos em troca de tabaco, de bebida, em troca de temperos. Negros que muitas vezes não pagavam suas dívidas, eram escravos de guerra e os governos comercializavam eles para virem como escravos. Mas, ainda assim, independente do motivo, e por mais que tenham tido o aval dos seus governos, nada deve abraçar ou defender a escravidão como algo certo ou normal. Infelizmente foi uma fase terrível, uma fase de terror imunda que tivemos no Brasil, a escravidão. E ver terreiros, casas de orixás, cultuando com santos católicos, os orixás, os deuses da África, que eu tenho certeza que choraram vendo seus filhos serem escravizados, vendidos, torturados, sendo usados esses santos católicos de uma igreja que ficou cega e que não quis olhar
pelos negros, que muitas vezes inclusive falou que os negros não tinham alma, por isso incorporavam, porque o corpo era vazio. E vendo essa menção a esses santos, que não tem nada de africanos, ou não, santos que nem sequer caminharam em solo africano, a maioria, eu acho algo terrível. Gente, vocês que têm casas de orixás, casas de umbanda, usem imagens indígenas, usem imagens africanas, não precisam mais se esconder. A gente já vive uma época em que a informação nos dá liberdade, que o preconceito ainda existe, mas o preconceito está caindo e que nós precisamos defender o que nós temos de belo e digno, que é o amor a pregar a nossa religião. Eu não sou bandista, eu não sou do candomblé, não sou de nação. Eu tenho a quimbanda, onde recebi a minha faca e aonde não abro mão dos meus Exus e pombogira. Mas, com muito orgulho, nunca defendi imagem de santo no altar e sempre tive esse ponto de vista. Esse sincretismo de querer trazer crucifixo, de querer falar de Jesus em terreiros, de querer trazer santos para dentro do terreiro, eu acho um tapa na cara dos índios, que também foram castigados, escravizados, torturados pelos homens brancos. Isso que no Brasil até que não foi tanto. Se vocês pegarem os nossos ancestrais indígenas na questão da América, lá para a ponta da América Latina, na América Central, o povo asteca, o povo maia, nossa, o massacre que teve dos espanhóis com os índios, estrupo, colocando crianças para jogar de precipício, largando bebês índios para cachorros despedaçarem. Entre os guerreiros incas, os espanhóis deceparam de todos eles a mão direita, que nem a minha, para que não pudessem mais manipular a espada para se defender. Então, pensar em uma casa de cultura indígena, resgatar ou valorizar santos brancos que nunca olharam pelo povo indígena e muito menos pelo povo africano, eu acho realmente um grande absurdo. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta, comentário. Saudações, Josias. Um tríplice fraterno abraço nas 3 pontas do triângulo. Boa noite, Rosélia. Daniel falou uma coisa interessante. Por que os Jesus não se manifestam e não mandam tirar as imagens de santo de lá? Porque os Jesus respeitam. Boa noite, Nóbrega. Os Jesus... E muito obrigado, Aurora. Porque os Jesus, em primeiro lugar, que os Jesus respeitam as ordens da matéria, porque eles precisam dos corpos para se manifestar. Segundo, que eu já vi alguns Jesus cobrarem e reclamarem. Mesmo assim, as matérias não dão ouvido e não fazem. E os Jesus acabam tendo que respeitar, porque dentro do plano espiritual, dentro de segredos espirituais, eles têm que respeitar a limitação e a vontade da matéria. E de um outro lado, infelizmente não podemos descartar que muitas pessoas, infelizmente, hoje fingem a incorporação. Então, há aquela coisa assim, de sentir um assoprinho desse lá na esquina e já estar incorporando, e não terem uma incorporação firme para poder mostrar, não, isso ou é a pombogira realmente que está no mundo. E aí você vê esses absurdos de gente com Zé Pilintra, dizendo que tem que fumar maconha, de mulher com Maria Navalha, dando em cima do rapaz. E isso não é só de filhos, eu já vi pessoas prontas a fazer esse tipo de coisa. Assim como também você vê, como eu já vi, preto velho em gente pronta, fazendo o sinal da cruz e falando de Jesus. Então, acabam sendo não incorporações, muitas vezes, reais nesse tipo de caso. Pessoas que estão num processo de histeria, hipnose por indução e acabam permitindo que a entidade dê a sua opinião e não seja o plano espiritual falando.
Assim como eu tive uma vez um seguidor no grupo que me falou que um tiriri na terreira dele satirizou que o ritual, o pacto, ele não pode ser feito à distância como uma aliança, que isso não existe, que o Exu deu risada. E eu falei para ele, então tu também dá risada daquele Exu, porque aquele Exu não está nem no mundo, é um médium se passando. Porque a magia, ela não conhece o tempo e espaço, porque a magia é mais antiga que o tempo e o espaço. A energia é abstrata, ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela pode ocupar passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nós não podemos, como matéria, voltar ao passado ou viajar no futuro, mas existem várias outras dimensões. Então, períodos de eras a éons que se passaram em outras dimensões, neste exato momento estão acontecendo. Assim como neste exato momento, em outras dimensões, o nosso planeta está se destruindo e outros planetas estão se reconstruindo para poder dar continuação à vida neste universo infinito. Porque o tempo é uma criação cronológica romana, desde o calendário, a organização de segundos, minutos e horas que nós temos. E as entidades desconhecem o tempo, porque elas estão antes do primeiro átomo que formou o planeta Terra. Então, quanto mais vão se preocupar com a questão de necessidade física de estar. É claro que existe tradição, e essa live hoje é para poder bater na tecla da tradição. Pela tradição, procuramos seguir regras, procuramos manter lacunas, para que dentro da tradição se evite golpe, se evite falcatrua, se evite mentira. Muitos defendem a importância do pacto ser presencial, que não deixa de ser importante, porque presencialmente você está tendo contato com um templo, com um solo sagrado, com elementos em tempo real, com energias de outras pessoas que se fundem com a sua no ritual, além de uma apresentação direta à fonte mantenedora que deu origem à egrégora e que fortalece a egrégora. Mas isso não significa que as alianças não funcionem ou que as entidades não podem aceitar. Quando uma aliança não tem um resultado bem sucedido, na maioria das vezes é porque o ser humano ele criou uma limitação na sua mente, na sua vontade, uma expectativa de poder mudar o seu plano físico como se fosse um milagre, achando que deuses, reis, espíritos grandes são escravos, e não são. E não são. Assim como existem pessoas que elevam egrégoras a um potencial mais importante do que deuses antigos, que eu também não concordo, eu não diminuo a potencialidade de egrégoras, mas eu não as rebaixo ou coloco acima de nenhum deus antigo. Ainda mais quando certos deuses antigos são mais antigos que a própria egrégora. Mas isso vai ser assunto para outra live. Vamos ver aqui mais perguntas. Achei muito estranho uma entidade pedir maconha e bala de revólver, porém respeitei a colocação, parece ser brincadeira, mas simplesmente não voltei, talvez seja falta de mais conhecimento sobre o assunto da minha parte. Na verdade, isso não poderia ter acontecido, Rosélia, tá? Acontece. Muitas vezes pessoas com as entidades de falanges de malandro, esse malandro no candomblé, esse Zé Pilintra, como eu tenho, meu Egum, seu Zé Pretinho, Zé da Praia. Então, pessoas com identidade de malandro que aproveitam a desculpa de estar com uma entidade de malandra no mundo para poder pedir maconha, bala de revólver, essas coisas para poder dizer que estão firmes no mundo ou que são mais trevosas do que outra, mas isso é um grande absurdo. O Exu que é firme, ele não precisa disso, ele prova que é firme com uma palavra levantando a vida de uma pessoa, ele prova que é firme mostrando a sua firmeza através de provações. Assim, desde o fogo, Exu trabalha muito com fogo. Exu que tem medo de fogo não é Exu que está no mundo, porque o fogo ele gera a transmutação, a transformação.
Então, é a mesma coisa, claro que eu não concordo com certas provas antigas, como o acará de fogo. O acará de fogo, tudo bem, dá para o Exu que é pronto, o Exu come, mas ele gosta do acará. Não fazer o Exu engolir aquele algodão que vai prejudicando a matéria. Vamos ver aqui mais pergunta. Aurora, você poderia fazer mais lives sobre dimensões, universo, multiverso, etc. Anotada a dica, sim, Aurora. Vamos fazer mais lives para poder entender o universo quântico e a questão desses aspectos da física, geometria e magia. Vamos vendo aqui mais perguntas. Pessoal, talvez algumas perguntas estejam passando batidas aqui, porque vai entrando, vou respondendo, e aí na tela vai ficando complicado captar certas perguntas, mas eu vou fazendo o possível para responder todo mundo aqui na live. Daniel, mestre, fugindo um pouco do assunto, o que acontece quando uma magista faz uma magia para outro magista? Quem dá mais oferenda vence? Não, a questão não está em oferenda, Daniel. A questão, ela está no merecimento de recepção daquele ataque. Pode ter certeza, eu recebo centenas de ataques de oferendas assim que dariam para encher um supermercado. E nada me atinge, porque tem que ter o merecimento. A minha parte eu estou fazendo com a grande obra. Agora, o dia que eu errar com a grande obra, aí sim eu vou ser cobrado e não precisa um outro magista me derrubar. Os próprios deuses cairiam em cima de mim. E a Cláudia já falou, minha preta velha Rosinha não faz sinal da cruz. Exatamente, por quê? Porque é uma preta velha firme, uma preta velha de raiz, e não uma entidade que está sendo canonizada pela egrégora e necessidade cristã de aceitação das religiões hoje. E o Jeff Albino confirmou, o animismo, né? Exato. Então, é que nem aquela velha história. Hoje, algumas provas disso, o pessoal faz muito, acaba machucando matéria, caminhar em caco de vidro, tocar uma garrafa de vidro no chão, fazer o Exu beber no meio daquele caco de vidro. Não tem esse tipo de necessidade. Existem vários meios de fazer uma prova de Exu bem firme. Como, por exemplo, a matéria não está presente, coloca um objeto na casinha de Exu, questiona que o objeto está lá, coloca 9 copos d'água, só que um dos copos troca por cachaça, se a matéria está olhando, dá uma chance para a pessoa acertar qual é o copo de cachaça. E o mais importante, né, o Exu poder falar de coisas que ele não teria como saber daquela pessoa. E nem todo mundo é médium de incorporação, nem todo mundo precisa incorporar para dizer que é um grande líder religioso. Muitas vezes as pessoas entram numa casa, aquela penca de incorporado, e ela sente a necessidade que tem que incorporar para fazer parte ou ter uma aceitação maior daquele clã. E ficam numa obrigação, às vezes até por 6, 7 anos, tentando incorporar para firmar uma entidade. Hoje o pessoal já incorpora na primeira gira, já de imediato aí. Não que não possa acontecer, mas é raro. Mas antigamente era custoso um processo de incorporação. O Exu nascia, vinha deitado ou então de joelhos. Hoje os Exus chegam num dia, já na outra sessão já estão dançando, gritando na porta sozinho, na terceira sessão já estão dando consulta. Na minha época, o Exu chegava e ficava quase um ano só na energia da vela acesa para ele, firmado entre os dedos do pé, Exu de pé descalço. Aí fazia a primeira obrigação para ele, aonde ganhava a liberdade de provar a primeira dose de bebida. E essa função ele ficava por três obrigações, só assim sendo mais livre para poder circular e se manifestar. E somente esses prontos, com 7 anos de corporação, poderiam ser liberados para usar capa, usar chapéu. E Exus com 7 anos de faca que teriam direito de poder sentar no trono em suas terreiras. Antigamente aqui no sul a coisa era bem rígida. Uma outra coisa que perguntaram, que o pessoal muitas vezes, o pessoal da Quimbanda mais para cima do Brasil acaba estranhando, o porquê que no batuque aqui no sul, nas religiões africanas, se usa muita pipoca. A pipoca aqui no sul, no culto de Quimbanda
e também em outras linhas, dentro da própria Umbanda e Nação, a pipoca vem com o simbolismo de clareza. Então não se usa tanta farinha de milho, se usa muita pipoca, aonde pelo certo é escolhida uma por uma, não se coloca pipoca queimada, não se coloca pipoca quebrada. A pipoca, conhecida também como flores de Omolu ou lágrimas de Omolu, ela é um simbolismo de clareza nas obrigações. Por isso que aqui no Sul, nos cultos de matriz, se usa muita pipoca. Vamos ver aqui mais pergunta. E a Cláudia mexeu, né? Já falaram aí de Lite Pombagira, Cinderela Pombagira, Hecate Pombagira, pessoal criando muita coisa. Então, novamente, antes de eu entrar agora na outra parte da live, de comentar aqui, para a gente não desviar tanto o assunto, né? Já acabei desviando um pouco com algumas perguntas. Então, uma coisa muito importante, a gente ter essa menção. Primeiro, santos católicos não fazem parte do culto ao orixá, caboclo e nem da quimbanda. Santos católicos são da Igreja Católica. Jesus é uma egrégora cristã. Ele nada tem a ver com a egrégora africana, umbanda ou quimbandeira. Uma coisa muito importante também em cima do secretismo. Eu vejo hoje as pessoas saber que isso tem ponto riscado e muitas vezes acabam falhando na sua conexão com as entidades porque acabam esquecendo de toda a importância do aprendizado que podem tirar do ponto riscado dos seus Exus. O ponto riscado do Exu não é por nada. Todo traço, todo risco nele, ele vem com um significado oculto por detrás. Que nesses tempos eu fiz uma postagem aqui no Facebook e também no grupo do Atias sobre o sigilo de maioral, todo o seu significado esotérico, ocultista, por trás de um sigilo do Exu, e um símbolo extremamente rico em relação a vários significados ocultistas, desde o triângulo invertido, o pentagrama, a serpente de Ouroboros, as espadas, o sol, a lua, e assim também com outros sigilos de Exu. Cada sigilo de Exu, independente, Caveira, Omolu, Maria Padilha, Maria Mulamba, Maria Quitéria, Exu do Lodo, cada ponto riscado, ele vem com traços manifestando algum significado de magia, um significado oculto por trás, assim como também seus nomes em frequências de uma cabala de quimbanda. Exemplo, João Caveira responde a Sergulat, Daimon do Grimório Veron, Marabô, Put Satanic, Omolu, Azrael, Veludo, Saragana. Então, Exu Rei das Almas, Nergal. Então, existe muita coisa por trás da nomenclatura de Exu, derivada a esoterismo, derivado a magia. Exu da meia-noite, Rael, Daimon que recebeu de São Cipriano as confissões e segredos confidenciados de seus grimórios antes de colocar fogo. Então, existe uma necessidade muito grande que no Brasil não tá, o pessoal muitas vezes não tem, de observar, meditar e analisar o que seus Exus carregam por trás do seu simbolismo, por trás dos seus pontos riscados. É que nem eu bato muito na tecla a questão do tridente. O tridente de Exu é para poder dizer que ele vai te dar garfada no inferno. Exu não fica no inferno, Exu fica na terra. E inferno não existe, o que existe são céus. Mesmo os céus que são zonas de umbrais mais densas, como o segundo, sexto, nono céu, mesmo esses, existem vários céus, começando uma evolução baseada em um sistema planetário e consecutiva que segue, tendo se identificado 955 céus, além dos 10 principais céus. Sem contar que o inferno também não é quente,
Isso aí vem de mitologia, de lenda, do próprio livro A Divina Comédia de Dante. O fogo significa o princípio de sabedoria, o princípio de transformação, baseado na lenda de Prometeus grego, que roubou o fogo do céu e trouxe aos homens. Então, muita coisa é importante dentro do secretismo de Umbanda procurar estudar a significância por trás. Assim como nós temos Exu Rei, nome cabalístico Lúcifer, Exu de Lúcifer, Exu Maioral, desdobramentos, são todos desdobramentos do Exu Rei, em vibrações mais densas, mas não são Lúcifer. São entidades que carregam o nome Lúcifer porque Lúcifer é um título, mas são espíritos desencarnados, coroados para liderar dentro dessas egrégoras, mas salientando e lembrando que Camael, Samael, Luzbel é uma entidade que não incorpora em matéria humana. A gente tem, e é comum, casos de possessão com daimons, como Astarote, Asmodeus, Baal-Zebu. Acaba sendo muito comum pela sua aproximação humana, mas Lúcifer, Luzbel, Saitã, essas entidades não vêm em matéria humana, porque a sua vibração é muito forte, e se tentasse ocupar uma casca humana que não foi preparada para isso, essa casca morreria. No próprio budismo, para receber um oráculo, que é o mediador que traz segredos e orientações ao Dalai Lama, aquele oráculo é uma criança especial no Tibete, separada, gelada, que aprende os cultos e ritos desde os 5 anos de idade, e mesmo assim ela só trabalha com a divindade oráculo uma vez ao ano, e quase vai junto quando a entidade sobe, imagina então em relação a um Deus como Lúcifer. Vamos ver aqui. O Dom Oliveira já falou de Pombagira que precisava ir ao banheiro para descarregar os cavalos. Gente, infelizmente isso acontece muito. Tu vai no banheiro aí, tu pede licença, opa, tá, o Exu tá no banheiro ali e tal, de ir no banheiro. Eu discordo. Exu ou Pombogira, ou sobe, para não ficar feio, né? Acabou meu tempo no mundo, eu vou subir. Daqui a pouco, se tiver que voltar, quem vai voltar vai ser outro, vamos botar assim, para disfarçar, daquele quebra-galho ali, ok? Mas agora o Exu Pombagira ir no banheiro, mesmo que esteja indo acompanhado, gente, isso não é a tradição, isso não é a cultura. O Exu, se tiver que fazer alguma coisa que a matéria está presa, ele solta a matéria. Pulando agora para a próxima etapa aí, antes que a gente termine a live daqui 10 minutinhos. Sincretismo, religião e demonologia. Exu e Goetia. Pessoal, existe hoje no Brasil uma fusão muito grande que o pessoal acabava sobre a questão de Exu e Goetia. A questão de trabalhar com a Goetia juntamente com os Exus. Quimbanda é uma coisa, Goetia é outra. Claro, você pode ir no seu terreno, na sua casa de religião, fecha as cortinas dos congar das entidades, este que é o ideal, faz o banimento, porque se os congar estiver aberto, ao fazer um banimento, automaticamente até quem está no altar vai ser expulso, para poder fazer um ritual. Mas Exus não respondem um triângulo de evocação. Dentro da demonolatria existe a questão de canalização de daimons, para ver, para ouvir eles, para poder sentir eles, normalmente sentido. Por que muitas vezes quando a gente sente um daimon a gente sente frio? Porque o daimon, para se manifestar, usa a nossa energia vital. A energia vital é quente. Quando o daimon usa a nossa energia vital para poder somar ao seu ectoplasma, para se mostrar, ou para se fazer sentir,
a nossa temperatura do corpo ela tende a baixar, porque ele usa a nossa energia vital, e isso tende a fazer a gente sentir frio num ritual. Porém, boa noite, Marisa Aceite Focina. Uma boa noite, muito bem-vinda aí também, muito obrigado por também estar assistindo a live. Grande seguidora, também iniciada no caminho do sacerdócio aqui no Grande Oriente Lucas. Boa noite, Joviane. Chegou para o final da live, mas não te preocupa, ela vai ficar salva na paz do Grande Oriente Lucas, ela vai ficar salva nos outros perfis e vai posteriormente ir ali para o YouTube para ficar salva na página do Grande Oriente Lucas, aonde eu estou devendo um monte de vídeo, aonde eu já estou com fama de baita mentiroso, mas felizmente eu preciso trabalhar e com a correria dos atendimentos, dos trabalhos, me quebrou bastante até para fazer um vídeo, um Reels. E se não for para fazer algo decente, eu não vou fazer, mas então estou devendo um monte de vídeo para o canal, que eu pretendo, tudo der certo, quem sabe essa semana conseguir fazer. Boa noite, Fabiane. Então, o que acontece? Daimon é uma coisa, Exu é outra. Uma pergunta muito comum que o pessoal questiona hoje é: mestre, o Exu ele é mais fraco que o Daimon? Esta é uma curiosidade que muita gente tem. Exu responde uma polaridade e uma vibração de energia. Daimon em outra. Dentro de uma quimbanda luciferiana, dentro de uma quimbanda satânica, que os Exus respondem uma vibração de magia, os Exus vão estar respondendo aquele terreiro, normalmente, a uma entidade maioral. Muitas vezes podendo ser delegada a um Daimon, seja Beelzebub, Astarote ou Asmodeus, como na maioria. Mas são vibrações diferentes. Isso não quer dizer que a pessoa vai incorporar um Daimon, mas trabalhar com uma entidade maioral que vai responder em cima daquela energia. Porque o Exu ele não entra no abismo, o Exu é terra. O Exu ele se aproxima até a entrada do abismo. Do abismo, somente deuses antigos entram. Como no meu caso, para poder garantir e levar as alianças ao abismo, se é dentro de um aspecto feminino, comecei, e é a principal deusa que eu trabalho no aspecto feminino, Hecate, e na parte masculina, com o meu guardião, Mefistófeles. Esses deuses antigos adentram o abismo, adentram as quilifas. No Exu, ele é terra, ele não vai até lá. Então, eles respondem polaridades. Porém, lembrando que no ritual de Goetia, quem vai responder é um legionário, uma entidade que responde a uma legião. Assim como o Exu, quem vai vir para responder na nossa matéria não é o primeiro que originou, o primeiro caveira que originou toda a falange de 7.777 ser Goulart. Quem vai responder é um desencarnado que ganhou autonomia para responder naquela vibração. Adiante aí, vamos fazer um vídeo aí falando sobre o processo de desencarne. Posso ou não virar um Exu? Posso ou não virar um Daimon? Posso ou não virar um Orixá? Adiante, vamos fazer uma live tratando sobre essa questão. Recomendando, né? Ótimo livro, Exu Beelzebub, um ótimo livro. Na minha opinião, eu já li muitas obras de psicografias de Exu, mas é o melhor nesse ponto. Então, uma coisa que temos que entender, são polaridades diferentes. Não significa que um é mais forte que o outro. Muitas vezes um Daimon se recusa a trabalhar. E aí você larga lá o serviço, por exemplo, para o Zé Pilintra, e ele vai lá, papum, resolve a coisa sem questionar, sem perguntar por quê. Então, mas não podemos confundir a questão do Exu com o Daimon, para, por exemplo, usar um triângulo goético num altar de quimbanda, pedindo para o Exu abrir o portal
para que o Daimon se manifeste no mundo. Mesmo em casas de quimbanda, novamente, que quiseram para o rito da magia na casa, fazem a virada da sessão, é feita uma virada da sessão, é feita uma colocação dos elementos representando as energias, o ar, a terra, o fogo, assim como também a água, assim como também é preparado o ambiente. Para isso é feito uma virada da casa para esse tipo de rito, mas ainda assim não tem nada a ver com Goetia. Então o pessoal tem cada vez mais que associado muito a questão de Exu e Goetia, usando a faca de Exu como atame, usando o sino do Exu para o sino de demolatria, e isso não pode acontecer. Principalmente numa esfera draconiana, os dragões são muito ciumentos com seus instrumentos. E não precisam partir muito para isso, né? A Cláudia perguntou, mestre, quando você sente calor? Aí é quando você está tendo uma canalização do Daimon dentro de ti. Aí ele tende a elevar o calor da energia. Diferente de quando essa canalização é externa. E aí, para poder se mostrar ou você ouvir ele externamente, ele tem que tirar a sua energia vital. Quando ele procura se manifestar dentro de ti, não digo numa possessão, mas de se conectar com o seu corpo, a sua energia, aí o Daimon representa fogo, a sabedoria e o empoderamento, aí o calor aumenta de dentro. Por isso que vem a linguagem da Kundalini negra, a serpente de fogo, a serpente de sabedoria, a serpente de empoderamento, e aí tende a aumentar o calor. E o Josias pediu para novamente compartilhar o livro Exu Beelzebub, por gentileza, no grupo. Se eu me esquecer, me lembra, Josias, mas vou sim compartilhar na questão do grupo. Uma coisa muito importante também, muito cuidado. Aqui no Brasil, entre os magistas classe A, tem um preconceito muito grande em relação a possessões, que é invenção brasileira e tal. Gente, em tudo que é parte do mundo, as possessões existiam em todos os tempos, em todas as épocas. Sempre existiu possessões. Então, a questão é que não se pode misturar a questão de energias. A energia do Exu é uma, e uma energia de possessão é outra totalmente diferente. Assim como você separa, você está num rito de Exu, eu quero abrir agora um círculo de demolatria, imprecação de demolatria. Você encerra a parte dos Exus e abre a parte para a demonolatria. Então, essa distinção de energias para não misturar é muito importante. Para daqui a pouco a gente não chegar aí numa casa, numa festa de Exu, e puxa o ponto de Paimon agora, puxa o ponto de Andras agora, sabe? Como se fossem entidades que caminham juntas. São entidades de vibrações diferentes, de planos diferentes. Os Exus diretamente não andam na mesma dimensão dos Daimons e vice-versa. O Exu pode abrir um portal para fazer contato com o Daimon, mas eles são de dimensões separadas. Assim como os Daimons têm suas regências planetárias, dias, mas na Goetia luciferiana, devido à nossa adoração e contato mais direto, se torna mais amena essa cobrança. Cláudio, uma outra live que eu pegar mais sobre a Quimbanda, eu falo sobre o seu Giramundo, um dos Exus de extinção, Cobra, Ponteira, Pantera Negra, Sete Sábias, o Exu Sete Gargalhada, Exu Tronqueira, Brasinha, que hoje em dia caíram muito em extinção. Eu não vou estender muito porque a live já está mais para o final, já está quase acabando, para não perder. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Assim, a própria Daniele, sacerdote de Mavaia Amplo, comentou de uma sessão que ela viu o Exu abrir um portal do mar para saudar a Leviatã, que jamais pode acontecer. Na demolatria nós temos fevereiro para Leviatã, março com o mês de Saitã, assim como outros meses
A gente pode, por nossa adoração, dedicar nossos meses do ano separado para outros daimons, mas é uma tradição da demolatria. Fevereiro para Leviatã, a grande deusa do mar. Mas, novamente, os Exu, vou cultuar uma sessão de Exu em fevereiro como mês de Leviatã porque é a casa de magia. Ok. Os Exus agora fazerem um ritual para Leviatã incorporado, isso aí não pode acontecer. É uma mistura de egrégora que não vai dar certo. E acaba caindo realmente na boca do povo com razão de criticar, de difamar e de prejudicar a beleza que nós temos da religião afro no Brasil. E o que acontece? A Claudina comenta, mestre, senti muito frio e calor nos pés, pegava um fogo, desconforto total. Por quê? Porque Exu é terra. Assim como Exu é terra que eu digo, aonde abastece o plano físico, mantenedor do prana, Exu também responde mediante o fogo, elemento Sul. Então, numa incorporação, é normal você sentir o Exu vindo de baixo, te pegando pelos pés, pelas pernas, e assim tomando o processo de incorporação. Na maioria dos casos, com Exu de cruzeiros, é assim. Em alguns casos, a pessoa tem uma tendência de sentir uma energia de cima, por causa dos Exus de almas. Mas, independente da onde a vibração é maior, a questão dos pés, do piso, está pegando fogo, é universal por causa da questão do Exu, que responde pelo fogo, elemento Sul, e sua ligação com o plano físico Terra. Então, pessoal, uma coisa muito importante. Cada quadrado dentro do quadrado, cada círculo dentro do círculo e cada triângulo dentro do triângulo. As figuras têm que ser encaixadas nos seus formatos certos. Essa questão de adaptação, ok, são bem-vindas, mas são adaptações dentro dos sistemas e não a mistura de egrégoras. E que nem eu falei, vamos cada vez mais, vocês que não são donos de casa, vocês que são donos de casa, procurem trabalhar com os deuses na sua energia primitiva. Procurem tirar os crucifixos, os santos católicos. Vamos trabalhar com a tradição, vamos trabalhar com a raiz. Eu tenho certeza que a energia vai se tornar mais forte e vai embelezar mais os terreiros. Assim como também vocês que são filhos de casas, aos poucos procurem trazer essas ideias. Ou mesmo que os donos das casas que vocês frequentam hoje não queiram alterar, mas não procurem levar isso para suas casas quando estiverem prontos. Vamos tirar o cristianismo da religião feiticeira, vamos tirar o cristianismo da religião pagã, já que o cristianismo fechou os olhos para nossos ancestrais, para nossos queridos antigos feiticeiros negros e indígenas. Vamos trabalhar com a raiz, vamos trabalhar com a tradição. A adaptação vamos deixar para os sistemas, para os pontos cantados, mas não modificar a essência da raiz. E assim como também, cuidado, não misturem Goetia com Quimbanda. Automaticamente, Goetia é um sistema, é uma ciência. Quimbanda é um outro tipo de culto. Exu é uma coisa, Daimon é outra. É possível uma casa de Quimbanda trabalhar com Goetia, porque qualquer casa de religião, qualquer pessoa pode trabalhar com Goetia por ser um sistema. Mas Goetia é uma coisa. Os Daimons, os Kakudaimons, têm seus planetas, têm seus dias, eles têm a sua regência, a sua vibração. Eles têm a sua maneira de ser cultuado, totalmente diferente do Exu, da sua raiz, independente se é catiço de Umbanda ou se é um Exu feito no sangue dentro da nação em Candomblé. Muito obrigado ao pessoal que assistiu a live, muito obrigado ao pessoal aí que curtiu, muito obrigado ao pessoal que apoiou a live. Pegamos um tema dinâmico, pegamos um tema aí baseado em várias perguntas que o pessoal me pergunta ao longo do tempo, vem me pedindo para dar opinião, e aproveitei essa live rápida aí na correria hoje para poder tratar esse tema no De Papo com o Mago.
Logo a seguir, essa live vai estar no YouTube. E agora, semana que vem, em comemoração aí ao mês de junho, vou estar trazendo semana que vem especial, sexta e sábado, 2 dias de live de papo com o Mago, com 2 temas muito especiais para discutir, para trazer aprendizagem. Só não aprende quem não quer. Muito obrigado a todos. Um abraço mágico, pessoal.